Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast carinhoso que chama Na Cozinha. Hoje com umas frutinhas aqui, né? Porque enquanto cuidadores dessa área do intestino e da saúde intestinal, a gente tem que também se preocupar com uma alimentação saudável e isso é super possível. Tô com a Karina aqui que não me deixa mentir, que é possível. Mas a gente veio aqui hoje também entre amigos, em equipe que a gente trabalha junto, falando sobre um assunto super importante que faz muita diferença nos resultados operatórios, que é a pré-habilitação. Então, a gente vai conversar um pouquinho, eu vou falar com vocês o que é a pré-habilitação, mas vou deixar agora cada um desses profissionais maravilhosos se apresentar. Nós estamos com a Karina, a Luísa e o Fábio. Gente, bem-vindos, obrigado. Eu vou querer que cada um se apresente, por favor. Apresenta na real que depois eu vou contar a verdade, hein? Vamos lá, Karina. Bom, meu nome é Karina, eu sou nutricionista, né? Sou especialista na área de oncologia e nas doenças do trato gastrointestinal. E adoro o que eu faço. E estou junto com a Fernanda na equipe da pré-habilitação, né? Fazendo um trabalho muito bonito, que é muito importante, com vários profissionais, multidisciplinar, né? Para poder ajudar esses pacientes aí a melhorarem cada vez mais. Lu. Meu nome é Luísa Israel, sou psicóloga, atuo com a abordagem da terapia familiar sistêmica, né? Atendo em clínica adultos, casais, famílias, e aqui, né, a minha contribuição é junto com os pacientes, também dentro do programa de pré-habilitação, né, para a gente poder fazer essa avaliação, esse momento de escuta antes de qualquer procedimento, né, de qualquer cirurgia, e que a gente possa receber, né, deles, um pouco sobre como está o momento deles, da ansiedade, e poder trabalhar isso com um pouco mais de tempo, né, para eles recuperarem mais rápido e retomarem a qualidade de vida, né, buscando a eficiência no tratamento final. É isso. E o Fábio. Bom, a minha área de cuidados físicos, né? Eu sou especializado em oncologia, doutor na área da psicologia e pós-doutor em saúde coletiva. E é fundamental essa questão da pré-adaptação, né? do pré-operatório, e precisa cada vez mais ser conversado, porque, principalmente na área de cuidados físicos, isso é recente, os trabalhos. E faz toda a diferença, comprovadamente. Eu falo muito, né, Fábio, que às vezes a gente tinha aquela ideia antiga de que depois da cirurgia a gente tem que ficar num repouso absoluto. E isso não é verdade, não é verdade há muito tempo. E uma outra coisa também que é importante quando a gente fala de pré-habilitação, que quando você tem um diagnóstico, principalmente de um câncer, de uma doença oncológica, o que a pessoa faz de pronto é parar a vida, né? Então, às vezes, para de comer, para de se relacionar, para o trabalho e para a atividade física. E como que isso é deletério, né? Assim, no resultado cirúrgico do paciente, né? Não é isso? Com certeza. Fala pra gente um pouquinho aí sobre essa questão. O que acontece quando o paciente não se prepara bem, fisicamente que eu falo, por um procedimento cirúrgico longo, né? Na maior parte das vezes, as cirurgias oncológicas, elas são demoradas, fica aí 8 horas, às vezes 12, muito mais. E como é que é o corpo, metabolicamente, né? Responde a isso, e por que ele tem que estar bem preparado, né? Isso. Bom, primeira coisa é entender que esse pré-operatório ele é tão importante quanto os demais procedimentos, principalmente porque nós estamos falando de toda uma estrutura, né? Então, querendo ou não, o exercício físico, quando a gente está executando, ele tem ali um processo inflamatório, mas seria um processo inflamatório benéfico, que auxilia o sistema imunológico, que vai auxiliar também a questão do ganho, até mesmo de massa magra, que essa massa magra que nós conseguimos aí, os protocolos falam que deve ser realizado pelo menos de 4 a 8 semanas antes da operação, especificamente para aquela situação, para aquela operação, para que se tenha um ganho de massa magra.
Porque essa grande operação, que vai acontecer ali horas e até o pós-operatório, a pessoa tem massa magra suficiente para que esse metabolismo, uma vez alterado, ele consiga se sustentar. Para o pós-operatório dele não ser algo, vamos falar assim, caótico, não ser algo que vai transformar a vida dele como um todo. Pelo contrário, ele ter mais qualidade de vida, como você já mencionou, e retomar as atividades dele diário, tanto, vamos falar assim, quanto antes possível. Eu brinco com os pacientes no consultório, pessoal, você precisa da consulta e você precisa se preparar, porque a cirurgia funciona como uma maratona. Então, a maratona mesmo. Não estou falando de meia maratona, estou falando de maratona completa. Então, é como se o organismo tivesse aquele estresse metabólico de um desgaste físico de uma maratona. Então, ninguém vai correr 42 quilômetros sem se preparar. Ninguém pode entrar para uma cirurgia sem estar com o corpo muito bem preparado, né? E não só o corpo, como a parte nutricional, como a parte psicológica, né, Lu? E aí, quando você fala da escuta também, aí não é só a escuta do paciente, né? Que é claro que ali muita coisa está acontecendo, mas a escuta dos familiares, né? É muito importante, porque o diagnóstico de um ente querido ali dentro da família impacta na família toda, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência desde que a gente começou com a pré-habilitação. O que você notou? O que isso também foi de positivo e que agregou assim na sua experiência na psicologia? A gente tem aberto, né, o campo da pré-habilitação para receber e entender, conhecer um pouquinho de como que é esse diagnóstico, né, como que é essa preparação para essa maratona tem sido recebido pela família, né, pelo ambiente da casa também. Então, além da gente estar com o paciente, perceber nele o grau de entendimento e de colaboração que ele está implicado no processo dele, a gente também tem priorizado em convidar a família para ser escutada, né, para ver que grau de preocupação, também de ansiedade da família e como que a gente pode ajudar, né, que níveis de dificuldade, de dúvidas, né, de medos tá dentro desse sistema familiar a respeito desse momento, né? Então, ali naquela sessão, naquela consulta que a gente faz no primeiro momento, a gente consegue captar de que forma que a gente vai acompanhar melhor, que tipo de grau de maior detalhamento de informação que a gente pode oferecer, né? Como que a gente solicita de novo, né? Algumas informações extras que, por exemplo, né, eles em algum momento não captaram. E aí a gente vai construindo, né, esse suporte para o paciente, para a família, né, para que eles possam estar alinhados e serem aliados, né, nós como aliados com eles nesse momento, né? Então tem sido uma experiência muito positiva, assim, para além do paciente, a gente trazer algum familiar que está acompanhando por perto para poder ter essa percepção mais completa de como que eles estão vivendo esse momento, né? E eu falo não só a escuta, né, mas também essa orientação é muito importante, porque de repente a pessoa que vai ser operada é a pessoa central da família, né? Então, especialmente quando o paciente é homem, a preocupação é uma, quando o paciente é mulher, a preocupação é outra, né? Exatamente. E isso é muito interessante a gente poder alinhar, né? E falar disso antes, né? Dos impactos dessa parada ou dessa mudança nesses dias, né? Antes de acontecer, né? Porque às vezes em casa, seja por qualquer motivo, essa conversa não acontece, né? E quando a gente o próprio familiar que está ali envolvido com o paciente, né? Ele também não quer conversar sobre isso, né? Fica que não sabe como abordar. Isso eu acho esse momento fundamental, sabe? Porque aí você consegue orientar como que vai ser esse diálogo dentro de casa também. Fazer um certo planejamento, né? Isso diminui o nível de ansiedade, né? E favorece nesses dias de recuperação. E eu falo também que a importância da preparação nutricional, né? A gente acha isso até mais óbvio, né, Karina?
Mas, como vocês podem ver, não é só a parte nutricional, né? E uma coisa que a gente perde muito, e por isso que a pré-habilitação é importante, porque, por exemplo, do momento do diagnóstico até o momento da cirurgia, às vezes a gente passa 2, 3, 4 semanas, né? Porque aí tem material para organizar, centro cirúrgico, exame para ficar pronto. Então, esse período que a gente está ali na preparação, até chegar a data da cirurgia, ele é fundamental que a pessoa também se prepare nutricionalmente, né? Então, use esse período de espera e de ansiedade para tratar da ansiedade, para se preparar fisicamente e nutricionalmente. Aí eu queria falar, Karina, com você, que você explicasse qual que é a importância, então, desse acompanhamento nutricional focado na cirurgia. O que é a sua intervenção, especialmente para os pacientes oncológicos? A intervenção nutricional, ela é muito importante, né? Assim como todos os outros, e ela caseia junto com os outros profissionais também, né? Então, a nutrição hoje é importante porque durante esse processo pré que a gente consegue trabalhar com esse paciente, a gente faz uma avaliação bem criteriosa. E aí, em cima disso, a gente consegue descobrir gatilhos negativos que podem estar ajudando esse paciente a ficar mais inflamado, a perder mais essa massa muscular, né? Então, o que a gente vai fazer nesse pré? Tentar fazer tudo que seja possível que a gente consiga preservar esse paciente para entrar na cirurgia com os nutrientes melhores, né, com proteínas, vitaminas e minerais dentro do que é necessário, né? Se a gente, por exemplo, a gente pode pegar pacientes tanto desnutridos como pacientes que estão bem, né, ou alguns pacientes com padrões nutricionais e físicos diferentes. Então, a gente entrando antes, a gente consegue prescrever uma dieta mais equilibrada para ajudar ele, vou te orientar, você vai evitar de comer esses alimentos, aqueles alimentos. E isso ajuda, porque às vezes o paciente fica muito perdido, né? E hoje em dia a alimentação, a rotina, né, esse dia a dia mudou muito a vida das pessoas, né? E às vezes elas ficam realmente perdidas. Então a gente tenta organizar essa alimentação de uma forma que seja mais equilibrada, que seja viável para ele, que vai ajudar tanto no pré, durante a cirurgia, né, que a gente também entra, porque antigamente a gente tinha jejuns prolongados, né, e hoje a gente já tem até a abreviação de jejum, que é um protocolo que a gente aplica, que evita que o paciente tenha intercorrências, né, e também... Diminui, né, o nível de cortisol, diminui o nível de estresse, né, os hormônios, eles diminuem quando você abrevia, os hormônios, né, catabólicos diminuem quando você abrevia o jejum. E com isso você vai preservando o paciente todo o processo, para manter essa massa muscular, para manter o estado, para ter uma recuperação melhor, né? E a gente vê isso, né, doutor Fernando, que no pós, né, os pacientes recuperam muito mais rápido. Então, a gente fazer esse trabalho, né, equilibrar essa alimentação, suplementar se for necessário, é muito importante para todo o processo, tanto pré, quanto durante a cirurgia, quanto no pós, principalmente. E eu falo que o legal da gente conhecer o antes, né, e tá nesse processo de acompanhamento é porque as cirurgias, elas podem ter complicações. E é durante essas complicações que a gente ter a equipe que já nos acompanhou no pré, faz diferença. Porque aí você consegue, mesmo numa internação prolongada, poder ter contato com o paciente, com a família, ajustar um pouco tanto a parte psicológica de cada um, quanto a parte nutricional também, né? E ver o que dá para fazer, até do ponto de vista físico também, né? Porque às vezes o paciente, ele está limitado pela condição pós-operatória dele e não vai poder sair fazendo qualquer tipo de atividade física num primeiro momento, né? Então, conhecer o antes e conhecer principalmente o que fazer quando a complicação acontece, eu acho que é fundamental. Por isso que o pré é tão importante, né? Eu acho que essa avaliação individualizada, isso ajuda muito mais, porque quando você avalia o paciente em todos os sentidos, na psicologia, na parte física, na parte médica e nutricional, você faz uma avaliação detalhada. Então, você vai montar uma estratégia para o paciente, né? Então, você fica voltado dentro da realidade dele, que eu acho que é importante também, né? A gente vê a realidade, o que é comum na família de alimentar, porque não adianta a gente montar uma estrutura que mude demais também, né? Porque ele já está lidando com muitas mudanças. Então, esse atendimento nutricional individualizado ajuda muito, facilita a família, facilita o paciente, ele se sente seguro,
E saber o que pode e o que não pode. Uhum. É mais, Pode é falar. mais informação e eu também percebo é, é um momento em que a construção de uma confiança na equipe também acontece, né? Às vezes o paciente chega nessas primeiras consultas com tantas dúvidas, medos e ansiedades. E aí, ao falar isso, né, a vinculação com cada um dos profissionais, né, faz com que ele se sinta um pouco mais seguro, construa essa percepção mais positiva do processo, né, uma confiança maior nos profissionais. E eu acho que isso sustenta bem, né, dá um Com suporte certeza. bom no E a gente não processo. consegue fazer isso sozinho, né? Eu Uhum. falo a importância da gente trabalhar em equipe, é porque, né, quantas vezes aconteceu já de ter algum problema, eu falo, tem como você ligar para a família, porque tá acontecendo isso, para a Karina a mesma coisa, né? Né, Fábio? Você também, a gente já teve várias trocas nesse sentido, porque a gente não consegue fazer tudo sozinho, né? E cada um, dentro da sua especialidade, tem uma rotina que é muito corrida também, né? Então, acaba que a gente poder ajudar da melhor forma em equipe é mágico, né, gente? Não tem nem que ver. Mesmo porque quando a gente faz essa abordagem multidisciplinar, como você já mencionou, há uma troca constante. Não fica somente, por exemplo, na questão do cuidado físico. Nós sabemos que na realização de exercícios físicos, principalmente de alta intensidade, a liberação da questão endócrina. Então, se libera serotonina, dopamina, né, que vão ajudar, vão auxiliar na questão psicológica, Na na regulação, diminuição é. da ansiedade. Uhum. Então, quando você aborda essa questão nutricional, fala, olha, a questão metabólica dessa pessoa vai ser alterada, vai ter um estresse oxidativo, qual a questão cardiorrespiratória? Há um catabolismo, nós sabemos desse catabolismo, que pode, de repente, atrapalhar na questão, né, Da cicatrização, né? exatamente. E a gente tendo essa construção coletiva, vou saber da suplementação, falar, olha, aumenta a ingestão, talvez seria interessante o aumento da ingestão de proteína nessa especificação, porque eu vou trabalhar com uma intensidade maior, né? Lu, a gente vou trabalhar nessa tal intensidade porque vou auxiliar na questão do gama, enfim, falar assim, doutor Fernando, eu acredito que está apto, mas cuidado com tal e tal questão, porque eu percebi que isso não conseguimos, isso conseguimos muito bem, até mesmo para ter confiança na questão operatória. Sim. Se saber que todas essas arestas nós conseguimos trabalhar, né? E ter, assim, essa qualidade de vida que eu penso que é fundamental, né? Porque ele está, igual o exercício físico, ele causa esse estresse e como prepara o corpo para, na questão operatória, ele vai passar por um estresse, né? Então, a gente, por meio desse exercício, nós já preparamos para que quando ele passe por esse estresse, ele esteja mais, como você disse, a questão da maratona. Mais Eu preparado. pego um tênis e vou sair correndo, porque esses 42,5 km aí eu não vou conseguir. Né? Então, tudo é gradativo. Por isso que a gente fala que os protocolos colocam pelo menos de 4 a 8 semanas de preparação. E a gente tendo essa interlocução, nós vamos conseguir fazer com que as questões dessa recuperação, de repente, eram coisas mínimas, né? Serão sanadas. É isso aí. E o resultado é outro, né, gente? Com Quando a certeza. gente consegue passar. E o paciente também entender que precisa de passar pela equipe também é uma construção, né? Porque isso não existia. E não é a rotina de todos os profissionais, né? Não. Então, a maior parte dos profissionais, pelo contrário, apesar de a gente já ver tantos estudos falando da importância, né, dessa pré-habilitação, dessa construção de equipe, o que a gente vê é que cada um está muito na sua rotina corrida e trabalhando sozinho. E aí ele sabe que é legal, mas ele não parou ainda para montar uma equipe, ele não parou ainda para se organizar a respeito disso, né? E acaba que o resultado, ele é impactado no final das contas com isso tudo, né? Então, essa conscientização, a gente começa de pouquinho em pouquinho dentro do consultório
e é claro que mostrando os resultados também, Sim. né? Uhum. Então, é também fundamental que a gente comece a fazer, né, essas anotações, a criar os nossos protocolos, né, a fazer essas discussões entre nós, para que o resultado seja cada vez melhor e que essa cultura de pré-habilitação, ela seja não só divulgada, porque eu acho que divulgada mas ela tem que ser mais bem implementada, né, em todas as especialidades cirúrgicas. Uhum. Hoje a gente no consultório, né, recebe pacientes de outros profissionais, não é só os nossos. Eu fico muito feliz quando eles, assim, têm essa liberdade de encaminhar, né, porque para o paciente o desfecho é outro, né? E o próprio paciente, ele dá esse testemunho para a gente, né, no final do processo. É, Ele mesmo fala o quanto foi importante que toda a equipe, né, esteve ali engajada para ajudá-lo naquele momento, que é um momento difícil, é um momento de medo, de insegurança, né? Então, a gente vê, assim, depois que passa a cirurgia, que ele volta no pós-cirúrgico, né, que a gente já faz as mudanças necessárias, ele mesmo fala que foi importantíssimo e que foi super válido passar pela equipe multidisciplinar. eu acho que é esse conceito, né? Essa preparação que a gente tem que ter mesmo, né? Da família, nossa mesmo, do corpo, para que o desfecho, no final das contas, seja melhor. Acho que a mensagem que tem que ficar é que qualquer pessoa que esteja assistindo a gente aqui nessa conversa e que precise de passar por uma cirurgia, é que se preocupe com essa preparação, né? Que se isso não é disponibilizado lá com o seu cirurgião, procure profissionais que tenham a capacidade de dar esse suporte, né, no pré-operatório para você e para sua família, que com certeza o resultado vai ser muito melhor, né? Porque nós temos que tomar cada vez mais, nós temos que pensar nessa, né, como um todo, o que vai acontecer. Então, por exemplo, teve um estudo na Nova Zelândia com mais de 800 pacientes que iam nessa questão Da da pré-habilitação. pré-habilitação, e o resultado é surpreendente em relação a período de recuperação, período que eles estariam ali ainda dentro do hospital, né? Estariam naquela situação talvez estressante. Eles conseguiram 3 dias antecipar a saída do hospital. Você pensa, mas o que são 3 dias? Então, para uma pessoa Que está dentro do está hospital. dentro do hospital faz muita diferença. Para a família, que está revezando quem que vai dormir, Exatamente. faz muita diferença. E tem que construir esse conceito, né? Não pode pensar, já que eu vou operar, eu vou ficar parado, eu vou comer o que eu quiser, né? A cabeça fica a mil. E se consegue, a gente sabe, por meio dos protocolos, por meio do tratamento individualizado, nós conseguimos atender essa demanda. Né? Então é fundamental que tenha essa consciência, que pensem que eles estão indo para uma maratona. Não Muito é? bem, essa analogia foi fantástica, né? Que precisam desse olhar multidisciplinar. Com certeza. A gente podia falar várias coisas aqui, né? O tempo todo, mas agora é hora do nosso lanche e a gente fica por aqui. A gente espera vocês no próximo episódio do Na Cozinha. Muito obrigada por ficar conosco. Um beijo.